vamos colocar de uma maneira muito boazinha. Eu espero muito que o STF cumpra apenas seus deveres estritos e constitucionais. Vai querer recuar? Recua. Vai querer bater? A gente vai pra colisão. Eu vou acabar com isso aí! É o melhor dos momentos para um programa de televisão. Pré-candidato, boa noite ao senhor. Seja muito obrigado por ter aceitado nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Excelente apresentação, tá muito boa a pesquisa, o que já dá o tom do que será uma boa entrevista. Trabalho da nossa produtora-chefe. Então, de parabéns. De parabéns. Souberam até o bairro que eu nasci, morei quando era criança, muito bom. Eu preciso fazer a primeira pergunta, e eu, obviamente, como todos aqui, nós preparamos um material de estudo do que o senhor tem dito nesses últimos tempos, e é muita coisa. O senhor foi, inclusive, chamado a analisar todos os outros pré-candidatos à presidência da República. O senhor foi enfático na opinião, o senhor não fugiu de nenhuma delas, e foi duro com cada um deles, inclusive. A pergunta é, o senhor está propondo uma nova revolução política no Brasil? Qual seria exatamente essa revolução do Missão, o seu partido e a sua como um candidato, digamos, novo nesse cenário político e já à presidência da República? E, claro, como vai fazer essa mudança que o senhor está propondo, levando-se em conta a vida brasileira como ela é? O Brasil precisa de uma, não digo uma revolução em termos clássicos, no sentido, vamos dizer, robespierrano, mas o Brasil precisa de uma reforma muito profunda na sua forma de fazer política. E o grande diagnóstico nosso, para todo mundo que está nos assistindo, isso precisa estar claro, é quem é o adversário, o que nos impede de ser grande, o que nos faz corrupto. Então existe uma leitura clássica, autores que vão de Raimundo Faoro, Sérgio Buarque de Holanda, leituras sobre a história da infiltração política de setores patrimoniais dentro do Estado brasileiro, a cooptação que esses setores fazem do Estado brasileiro e que torna o Estado brasileiro inviável. O porquê tantas regiões são tão pobres no Brasil e não conseguem evoluir? E quais são as consequências disso para um país que nunca se modernizou de maneira completa? A gente tem um Estado democrático de direito? O nosso Estado é funcional? O Estado brasileiro entrega os tais direitos que ele garante na sua Carta Magna para as pessoas que moram nas regiões mais pobres? A leitura nossa é uma leitura muito clara e eu creio uma leitura muito precisa. O Brasil, em parte, é um país moderno. A gente está em São Paulo, a gente está aqui na Avenida Paulista, um local que já foi, vamos dizer, lar do capitalismo industrial brasileiro. Ao mesmo tempo que a gente visita outras regiões, eu pude viajar pelo Brasil e ver isso, em que nós estamos no período colonial ainda, com pessoas vivendo quase que na servidão. Eu faço uma correlação direta entre os escândalos de corrupção brasileiro, os problemas que a gente vive com o próprio STF, que se tornou um mediador dessa loucura toda, a ineficácia da aplicação de políticas públicas, a pobreza institucional que nós temos, com isso, com a superação de um modelo, e é isso que nós estamos propondo como missão, um modelo político que faça com que o Brasil seja permanentemente subdesenvolvido, que a gente nunca consiga apagar as amarras do passado. E com a provocação que eu deixo aqui, a principal provocação. Hoje, o Brasil é administrado por um presidente do Senado que é do Amapá, que é um estado inviável em termos econômicos. A Câmara dos Deputados, de um deputado que é da Paraíba, outro lugar inviável. Falamos sobre o Flávio Dino, ministro no STF, que veio do Maranhão, um estado que as pessoas são tratadas como animais. Outro Cássio Luiz que foi nomeado, que é do Piauí, que teve agora seu maior líder político, Ciro Nogueira, envolvido numa operação. Onde eu quero chegar? O Brasil que trabalha e produz está na mão de políticos que exploram a própria população dos seus estados, se apropriam dos recursos dos outros estados da federação e mantém a gente nesse ciclo de corrupção. E se a gente quiser resolver todos os problemas, e isso envolve problemas que vocês fazem cobertura há anos, como o caso do STF, a gente vai ter que encarar esse aí. E aí eu montei esse partido político junto com um grupo de jovens ao redor do Brasil, que é o Partido Missão, para enfrentar especificamente esse problema. Se a gente conseguir resolver ele, a gente vai desatando os outros nós. E desatar esses nós, acho que é a missão da minha geração. Pré-candidato, antes de eu trazer meus colegas para essa entrevista, de forma muito rápida, se você imagina uma terceira via? Eu não acredito na ideia de terceira via. A ideia de terceira via, ela pressupõe que você tem dois polos, um à direita e um à esquerda, e que você vai ficar ali no meio falando em democracia, igual uma Simone Tebet da vida, e que misteriosamente as pessoas vão despertar para isso. Primeiro, ninguém vai despertar para um assunto críptico e chato que as pessoas não veem valor. Não existe democracia na maior parte das cidades no Brasil. Esse discurso é um discurso de classe média urbanizada, com uma certa afetação. Desculpa aí os defensores da democracia que ficam... Sabe, o SUS, vida, democracia, a galera do discursinho. E esse discurso, a minha visão, não vai ultrapassar 3% nas pesquisas e em resultado final de urna. Você quebra hoje uma dominância institucional do petismo e uma resposta que o antipetismo teve no Brasil, que foi aderir ao bolsonarismo, apresentando propostas muito enfáticas e falando pro coração de determinados eleitorados que hoje estão sob o comando deles. Ir pro Maranhão, modéstia à parte, como eu fiz, falar dos problemas clássicos que se impõem pro maranhense e problemas que são materiais, é o buraco na rua, é a dependência do emprego da prefeitura, e ir pra Santa Catarina explicar Pacto Federativo e imigração, que é um tema que, assim, tá na ordem do dia pros catarinenses, mas que hoje ninguém vem falando. Nenhum dos deputados catarinenses vem falando desse problema deles. Então, acho que ao tratar desses temas, que são quentes para as pessoas e que são centrais pra gente reconstruir o Brasil, acho, é a minha tese, que a gente começa a quebrar, vamos dizer, um discurso pronto. Uma ideia de que, eu vou votar no Flávio porque eu não gosto do Lula, e eu vou votar no Lula porque eu não gosto do Flávio. Pra mim, esse tem que ser o caminho. Boa noite, Renan. Você tem se colocado como um crítico, né, do STF, do Moraes, do Estado inconstitucional, vamos dizer assim, de coisas que a gente tem visto no Brasil.
E, pelo menos na minha avaliação, muito do que nós vemos em relação ao STF é pela criminalização da palavra, né? A palavra foi criminalizada pelo Tribunal Supremo. Mas também já vi manifestações do senhor de que entendeu ou entende que houve tentativa de golpe em relação ao 8 de janeiro. E muitos críticos dessa narrativa do golpe é de que isso tudo se deu também pela palavra, esses inquéritos todos abertos porque as manifestações foram antidemocráticas, supostamente, ou porque houve milícia digital. Enfim, a gente está sempre em torno da palavra, de criminalizar essas pessoas que supostamente deram golpe pela palavra, por terem se manifestado. Como é que o senhor concilia essas duas coisas? Um STF que se excede por criminalizar a palavra e um golpe que, enfim, uma tentativa de golpe que se houve também foi em razão da palavra daqueles que se manifestaram nesse sentido ter sido vista como criminosa. Marcílio, esse é um dos assuntos mais difíceis de explicar para as pessoas, porque existem as simplificações que todos fazem. Então, quando eu falo da tentativa de golpe, eu não estou falando do dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro, para mim, é um rescaldo de um processo. O dia 8 de janeiro foram pessoas que foram levadas a crer que elas tinham que ir para frente dos quartéis para salvar o Brasil de um golpe do Lula, um golpe do petismo, um golpe do STF, um golpe comunista. E elas ficaram sem comando ali, se organizaram numa manifestação, foram alvo, como depois foi demonstrado, de um ardil ali, aparentemente, tem que ser cuidadoso que eu falar, do Flávio Dino, mas do então governo Lula, que não colocou as forças de defesa para fazer a segurança. E eu organizei já muitas manifestações pelo Brasil. Todas, especialmente as de Brasília, contavam com presença de forças nacionais. Ali não tinha. E aí essas pessoas, elas cometeram um crime, elas invadiram prédios públicos, elas depredaram os prédios públicos e elas têm que ser punidas por isso. Não com a pena que elas receberam, mas quem invade e depreda tem que ser punido. Não é isso quando eu falo da questão do golpe. Isso aqui é um rescaldo. Quando eu falo do governo anterior, o governo anterior levou um acirramento, motivou através de aliados pessoas a irem para frente de quartéis, e eu creio que pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho insidioso têm que ter algum tipo de punição também. Dito isso, esse é o problema que fica complicado no Brasil. Nós estávamos vivendo já, especialmente desde 2019, começou lá com a Cruzoé, a criação de um regime paralelo dentro do STF, que é criado. Eu gosto muito de falar do direito penal do inimigo, que é uma tese que eu quero aplicar para o crime organizado, e que não encontra eco hoje com os ministros do STF. Mas, curiosamente, o direito penal do inimigo, que cria institucionalmente um inimigo do Estado, que seria um grupo de pessoas, ou uma quadrilha, uma organização que busca cometer crimes em série, eles fizeram isso com os bolsonaristas, vamos colocar ali. Eles foram tratados como, você citou bem as milícias digitais, que foi um termo que foi criado ali, eles foram qualificados como parte de um grupo de pessoas que tem que ter parte do seu direito de defesa mitigado, e com base nesse inquérito, que aplica o direito penal do inimigo, eles foram para cima desses adversários. Essas figuras, algumas delas estavam incorrendo em crime? Sim. Foi oferecido direito de defesa próprio? Não. Então a gente entrou, e está vivendo desde 2019, num limbo. Um limbo que teve motivações políticas, retóricas em termos de ação do então presidente Bolsonaro e que teve da parte do STF uma concentração de poder e uma violação de direito de defesa das pessoas. Até porque se a gente quiser ter direito penal do inimigo no Brasil, isso tem que passar no Congresso. Isso não tem que ser determinado por uma ação por ofício do próprio STF. Então, esse imbróglio é um imbróglio que tem que ser desfeito. E o que a gente tem que fazer num governo novo é recolocar o STF dentro de uma caixa. Só que a gente não vê vontade institucional disso acontecer, porque quem assume grandes poderes não quer abdicar deles. Houve uma disputa agora, e essa é uma discussão que estava tendo no STF, sobre a nova composição do STF com as nomeações que estavam sendo feitas pelo Lula, inclusive. Inclusive, uma novidade dessas é que o próprio Messias não seria da ala do senhor Alexandre de Moraes. E isso motivou Alexandre de Moraes a ir contra a nomeação do Messias. E não é que isso seria bom, a gente está tão ruim em termos de democracia no Brasil, ou de instituição, é que o Lula está montando um grupo próprio para fazer talvez o que o Alexandre de Moraes faz, mas com a turma dele. E aí o Alexandre de Moraes se organizou, se articulou e foi para um caminho contrário. Então, quando a gente olha no processo histórico como um todo, não dá para falar que nós estamos institucionalmente num país sério. A gente está num país doente. E vai ser dever do próximo presidente da República resolver isso. Mas o senhor mencionou estímulo, estou usando a palavra que o senhor usou, estímulo para ir à frente de quartéis. Isso também não seria o uso da palavra? E aí eu só acrescento o fato de que, por exemplo, no dia 8, o Bolsonaro não fez nenhuma manifestação em relação àquilo que estava acontecendo. Mas o Trump, por exemplo, estimulou, vamos dizer assim, usando também essa palavra, as pessoas para irem ao Capitólio. O senhor acredita que o Trump ali estava tentando um golpe dentro dos Estados Unidos? Esse estímulo, volto a dizer, não seria também um uso, uma visão criminosa a respeito do uso da palavra? Eu não estou tão a par do caso do Trump do 6 de janeiro deles. Como é que foi? Porque tem toda uma discussão nos Estados Unidos. O do Bolsonaro, eu não acho que a culpabilização que tem que haver sobre o Bolsonaro é sobre o dia 8. Não temos que julgar a questão do dia 8. Quem transformou o dia 8 na peça de resistência da discussão toda foi o STF, que interessava tornar o dia 8 o dia da democracia. Então, porque ele passou a ser comemorado ali. Isso foi uma manobra política. As questões que envolvem o Bolsonaro são pretéritas, são no ano de 2022 ainda. Eu não acho que tenha relação com o Bolsonaro a questão do dia 8. Acho que o que o Bolsonaro deveria ter feito, aí assim, como um líder político, era mandar aquelas pessoas saírem dali. Tinha pessoas pedindo intervenção militar com o Bolsonaro no poder na frente de quartel. E o Bolsonaro, como líder, vendo aquelas pessoas estavam debaixo de chuva, debaixo de sol, servindo a uma causa que não ia dar em nada, ele tinha que mandar elas saírem. Ele não mandou elas saírem, porque o Bolsonaro não é um bom líder.
Nunca foi um bom líder. E ele não fez isso. E aquelas pessoas correram um risco que ele não correu, porque ele estava nos Estados Unidos, na Disney, com o Pateta, com o Mickey. Eu não consigo achar isso uma coisa séria. E aquelas pessoas terminaram presas. Estavam num vórtice de loucura grande e foram presas. Mas a situação do dia 8 é uma coisa, a situação que envolve o Bolsonaro no ano de 2022 é outra. A gente tem que fazer esse corte. Porque quem quer misturar esse corte, Marcília, na prática, é o próprio STF e é o governo Lula. Tanto que eles querem, já a gente vai ver, vão querer transformar em data de comemoração. Dia 8 de janeiro, dia que a democracia venceu. Organizaram manifestações todos os últimos anos e todas O governo colocaram. já fez isso. O governo fez, O porque o Lula já governo fez. quer criar isso. Eles querem criar, veja só. É que sem o dia 8 não teria como haver a possibilidade de criminalização, porque o dia 8 foi o ato de execução que tornaria uma cogitação, suposta cogitação de golpe, em um crime. Precisaria do ato de execução, né? E o dia 8 foi usado pelo STF como esse ato. É aí onde o STF erra. Você deveria determinar uma outra punição para os Então, mas sem o dia 8 aí não houve então Mas golpe. sem o dia 8 não creio que é o culminar de um golpe. Isso é a narrativa que foi construída para isso. Os tais atos preparatórios, os atos executados em 2022, visando a um convencimento, às vezes meio forçado, de liderança das Forças Armadas, eles estão em outro cenário, em outra discussão. A questão toda é que a gente está falando de uma guerra que é jurídica, mas que é política e é simbólica. A questão do dia 8 era fundamental para eles construírem a ideia de que nós estamos permanentemente naquele filme Ainda Estou Aqui, numa luta contra a ditadura. Olha, vencemos dessa vez a ditadura militar. E é uma discussão que interessa muito a eles. Essa discussão interessa isso porque, do ponto de vista simbólico, das imagens, dos signos, o símbolo da vitória sobre o dia 8 é o símbolo que mantém a luta da geração do Lula no poder, avisando, olha, retornamos ao poder e mantivemos a democracia. Dessa vez, 64 não venceu. Essa é a narrativa oficial. Então, uma coisa é o dia 8, outra coisa é o que aconteceu antes. E nós temos que fazer essa separação, senão a gente vai cair num discurso de maluco deles. Eu não vou cair num discurso de maluco deles. Deixa eu só fazer uma observação aqui, a produção está me avisando que eu tenho tratado aqui o Renan como candidato, que é uma forma apenas de um vocativo aqui, porque sim, é pré-candidato. A legislação eleitoral brasileira é um negócio anacrônico até o limite. Enfim, toda vez que alguém disser aqui eu mesmo candidato, nós estamos falando sim de pré-candidato, que essa é a legislação brasileira. Falta maturidade, né, Piotr? Isso é uma palhaçada. Tem essas preocupações do TSE. Tão simples. No livro amarelo, que é uma espécie de carta magna ou constituição do MBL e do Missão, vocês descrevem ali essa evolução ideológica, vamos dizer, uma progressão ideológica. Então, vocês surgem como um movimento talvez liberal mais ingênuo, não sei se é o termo correto, mas liberal mais ingênuo, e paulatinamente se transformam em talvez um partido mais nacionalista ou soberanista. Entende que o Estado tem funções estratégicas em política interna e externa. Então, a que se deve essa mudança de um liberal para um nacionalista ou soberanista? E o que é exatamente, para quem não conhece, o livro amarelo? O livro amarelo, eu não sei se eu posso estender um pouquinho, porque esse tema é sensacional, tá? Ele veio de uma percepção que a gente teve em 2019, quando a gente brigou com o restante da direita, que a gente percebeu que até os autores que a gente comentava e as lideranças intelectuais da direita estavam num caminho que não necessariamente a gente concordava. E aí a gente via autores estrangeiros com livros não traduzidos para o português. A gente via que as próprias intuições que a gente tinha, ou as próprias experiências que a gente tinha em mandatos, não batiam com o que a gente defendia em termos, vamos dizer, dogmáticos ou termos intelectuais, vamos colocar aqui. Vou dar um exemplo. A gente falava muito, temos que ter vouchers em escolas. Aí eu conversava com o prefeito e falava assim, gente, nenhuma escola privada vai querer colocar uma escola na favela. Você vai precisar de uma escola pública, você vai precisar de uma polícia ali perto. E aí a gente começa a olhar e fala assim, não, a teoria na prática é outra. E a gente começa a ver os problemas reais do Brasil que não se adaptam necessariamente a uma caixinha ideológica de uma doutrina que a gente defendia naquele período, que é uma doutrina muito americana. Vamos colocar aqui, um movimento liberal / libertário com um pendor conservador, algumas pessoas vão chamar de neocon. A gente falou, vamos fazer uma ruptura com isso, vamos criar uma direita essencialmente brasileira, que leia autores brasileiros e que leia vanguardas do que está acontecendo no mundo todo em termos de direita. Com base nisso, vamos criar as nossas propostas do Brasil? Vamos. E aí isso veio a discussão do livro amarelo, e a gente trouxe inúmeros jovens de áreas diferentes para criar grupos de trabalho e começar a pesquisar sobre isso, e criar, primeiro, um grande diagnóstico e depois as propostas. E a beleza do livro amarelo, são 6 fascículos que saíram, é que isso permitiu que a gente fosse evoluindo. Então você tem um fascículo do livro amarelo que está discutindo o que a gente, discordando do que a gente falou no fascículo anterior. Porque depois ele vai ser transformado no livro amarelo, que pretende ser lançado agora em junho, que será, na verdade, minhas propostas de campanha para o Brasil, onde isso já é maturado, onde a gente participou de discussões, debates, né? Muitas lideranças nossas foram em debates na internet, em faculdades, discutir isso, e eu acho que aí matura para a gente ter uma proposta. Esta questão da ingenuidade liberal e da leitura de que nós precisamos, num mundo em crise, ser soberanista, ela é central para nós. Porque a gente tem que perceber, o mundo que permitiu que o Brasil fosse um país desarmado, que o Collor, lembra que ele soterrou lá a construção da bomba atômica comemorando o acordo internacional? Este mundo, que é um mundo da ordem liberal pós-45, não existe mais. A gente acreditou, as organizações internacionais, no pós-guerra um alinhamento ao bloco americano, depois ao fim da história caiu a União Soviética, fez o brasileiro achar que a gente vai manter um território gigantesco, com riquezas das mais diversas, numa boa, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e que a ordem internacional ia garantir isso. Não vai. A Ucrânia foi invadida pela Rússia, o Oriente Médio está em guerra, a China quer retomar o comando sobre Taiwan, a América Latina começou a ser vista pelos Estados Unidos, como sempre esteve na doutrina deles, que é uma reserva de recursos.
reserva de recursos estratégicos, da Groenlândia à Patagônia. E aí a própria China começou também a colocar, vamos dizer, suas asinhas de fora, e hoje a gente vive uma nova Guerra Fria, com polos, com focos muito quentes de guerra em todo mundo. O Brasil, neste mundo, está desprotegido. E questões econômicas vão se mesclar com questões políticas. Logo, vale a pena, antes eu falava, privatiza tudo, privatiza a Petrobras. Será? Será que a gente tem que privatizar a Petrobras? Eu vi um pré-candidato SEMA falando que ele resolve questões fiscais privatizando a Petrobras. Não concordo com isso. O mundo que fala em terras raras, está falando em petróleo, com os Estados Unidos gerando guerra, que faz preço e pressão inflacionária nos adversários deles na área do petróleo, porque petróleo gera pressão inflacionária, no mundo desses ter e controlar suas próprias reservas de petróleo e ter as suas operações de refino faz sentido, porque não é mais o mundo das fronteiras abertas, o mundo pós-45, é um mundo cada vez mais em guerra. Então a economia e a política andam juntos. Então certa ingenuidade que a gente tinha tem que ser colocada para trás, até porque o primeiro a abandonar a ingenuidade, só para avisar todo mundo, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o governo americano comprou agora com o Trump 10% da empresa americana de terras raras que comprou a mina lá em Goiás. Então, assim, eles mesmos se adaptam a esse jogo. Os Estados Unidos se adaptam e cabe a nós nos adaptarmos também para o mundo novo. Certas premissas liberais, um Estado enxuto, redução de impostos, diminuição, vamos dizer, do peso do Estado sobre quem trabalha e produz, leis simples e claras, combate a privilégios, óbvio. Mas a leitura estratégica do todo e o papel indutor que o Estado pode ter na economia, por exemplo, a gente desenvolver o Nordeste, que para mim é uma coisa central, existe e tem que ser feito. É básico, não adianta a gente fugir disso. Marshall para o Nordeste, alguma coisa nesse sentido. Desesperadamente. Nesse aspecto, você falou em soberania. Em algum momento, há uma atitude positiva do atual governo, do governo Lula, na relação da política externa, em tentar garantir os interesses do Brasil em toda essa discussão, na verdade, desde que Donald Trump assumiu o governo nos Estados Unidos? Nisso ele acerta, talvez? Uma boa pergunta, porque eu não consigo encontrar. Eu encontrei uma jogada de marketing do Lula no ano passado, naquele besteirol ali do Eduardo Bolsonaro, comemorando a taxação do próprio país. Mas o Lula fez marketing ali. E não houve negociações verdadeiras e sólidas. Inclusive, amigos meus que trabalham hoje no governo americano me relataram que o Lula passou um dos piores momentos da vida dele hoje. Saiu pálido da reunião ali com o Trump. Até porque o Trump... Você teve essa impressão da imagem do Lula enquanto os ministros dele davam aquela pequena manifestação? Sim, e tem informações também, assim, que foi muito ruim pro Lula. Foi muito ruim, porque o Trump também joga. O Trump é um negociador hábil. Recebeu o Lula, my friend, I love you, não sei o que, no telefone, e chegou, botou o Lula pra dentro de uma salinha. Foi 2 a 3 horas de reunião, não teve coletiva depois, o Lula saiu pálido. E por quê? Porque os Estados Unidos estão se impondo agora nas Américas. As Américas voltaram a ser do interesse americano. Os Estados Unidos não olharam para nós por pelo menos 3 décadas. Nesse período das 3 décadas, o Lula esteve no poder. Né? Não todas, o Fernando Henrique e o Lula. E o petismo como um todo. E qual foi a decisão estratégica que a gente tomou? Montar um bloco anti-americano com Venezuela, espalhar, vamos dizer, aliados de esquerda. O Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo. E do Foro de São Paulo fazer um alinhamento ridículo com a China. Aí falando em soberania. O que nós ganhamos em termos de soberania nessa aliança com a China? Absolutamente nada. A gente botou a Dilma no banco do BRICS. E a China agora está falando em investir em infraestrutura aqui, fazer a famosa ferrovia bioceânica, ligando Ilhéus a Xangai. E aí ela quer fazer a ferrovia. Ela falou, eu boto a grana, faço a ferrovia, mas eu quero comprar terras brasileiras, que é a necessidade delas. Não estou nem falando das terras raras, estou falando das terras agricultáveis. Porque a China quer escoar a nossa produção, dá o bypass no canal do Panamá. E o governo Lula está no meio, legal. Como é que é? Já viram o que estão fazendo com a BioID lá na Bahia? Isto é loucura, não existe discurso soberanista do Lula. O que existe é o velho discurso anti-americano de lá, briguei com o Trump, sou brabo, briguei com o Trump, falei verdades lá. Porque isso ajuda ele em termos eleitorais. Mas do ponto de vista de soberania estratégica, o Brasil não tem nada. E eu vou aproveitar que você citou o Missão. Eu quero entender o que exatamente diferencia o Missão de um outro partido tradicional e ainda como, no caso, né, você está como pré-candidato, está disputando, como você não seria absorvido aí também, incluo o seu partido, pela lógica de Brasília, diante de tudo isso que a gente citou, STF, enfim. Esse é o projeto da minha vida. Se ele der errado, eu fracassei como homem. Se eu deixar o nosso partido, que teve milhares de jovens coletando assinatura, se tornar um União Brasil, eu sou um fracasso como homem, o Kim é um fracasso como homem, a Amanda é um fracasso como mulher. Significa que nós, como liderança, nós fomos fracos e nós fomos cooptados pela sedução mais baixa da fama, do dinheiro e do poder sem efeito. E ter um cargo não significa ter poder. Eu sem ter cargo político nenhum, eu tenho mais poder do que a maior parte dos deputados, porque eu consigo mobilizar lideranças, consigo mobilizar pessoas que pensam. E o poder do carguinho, o poder do dinheirinho, participar de uma festa com o Vorcaro, graças a Deus nunca nos seduziu. E aí, humilhar aquelas pessoas que estiveram na rua coletando assinatura debaixo de chuva, falando, Renan, eu consegui coletar 50 hoje, coletei 100 hoje, me tornaria um lixo, me tornaria uma vergonha que eu não conseguiria andar na rua. Então, vergonha na cara, pura e simples. E do ponto de vista institucional, existem poucos partidos no Brasil, existem legendas. Eu falar que o PSD do Kassab, que em alguns lugares é à direita, em outros lugares é à esquerda, e na maior parte dos lugares não é nada, aqui na maior parte é uma legenda que ocupa uma função cartorial de permitir que pessoas concorram em eleições. Partido que tem programa, nós, Partido Missão, PT tem programa, o PSOL tem programa, eu poderia citar aqueles nanicos, o PSTU, que é trotskista, etc., mas meio que não conta. Talvez o Novo tenha um programa, ou construa um programa, tá na hora de construir, e os demais são legendas.
Eu não consigo ver outros que têm um programa claro. Um dia havia os verdes, né? O Partido Verde se propunha a ser uma coisa que na Europa tinha, que era o partido... Mas hoje é só uma linha auxiliar do PT mesmo. Então, na prática, assim, ao ter um programa e ao topar perder pelo seu programa. Porque assim, ó, a gente tem que entender como é que é a cabeça do nosso adversário direto, que é o petismo. O petismo topa perder pelas suas teses. O petismo, raramente você vai ver ele abandonar suas teses centrais só para vencer uma eleição. Eu perguntei antes se você se imaginava uma terceira via, você já nos respondeu, mas nós temos 2 modelos de governo, com resultados econômicos, sobretudo, muito diferentes, o governo Lula e o governo Bolsonaro. Como é que você definiria cada um deles do ponto de vista prático? Eu não acho que são 2 governos com resultados econômicos muito diferentes, não. Eu Paulo acho que Guedes e a Fernando Haddad são iguais? Não vou ficar trabalhando com marcas, vou trabalhar assim. São 2 governos que não aplicaram... Não, mas não as marcas, os resultados. Os resultados, o crescimento econômico dos 2 não foi muito diferente. Na verdade, se eu for falar só em números nominais, o governo cresceu mais aqui. Ele não teve uma crise, ele pegou agora um efeito pós-pandemia superior, que ajuda todos os países que saíram da pandemia. Dito isso, não é que a gente saiu de um baita de um governo com o Paulo Guedes, com grandes reformas. O Paulo Guedes pegou uma reforma da Previdência que já estava sendo gestada no governo anterior, tocou no começo do mandato do Bolsonaro, com o Congresso ajudando. Depois ele não tinha ideia de uma reforma tributária, chegou a balbuciar uma reforma administrativa e ficou mais ou menos por isso mesmo. E no final do mandato, tirando o fato de ter furado o teto algumas vezes, no final do mandato teve todas aquelas políticas adotadas para vencer a eleição, inclusive com crédito consignado, que acabou beneficiando o próprio Banco Master, uma decisão do João Roma, um MP ali, que ajudou o Crédito Sexta, que não são nem um pouco, vamos dizer, brilhantes do ponto de vista econômico e nem do ponto de vista moral. Dito isso, entra o PT, pega todas essas portas escancaradas e mantém a porta escancarada e adota um outro modelo, que não é nem que fura mais o teto, ele criou um arcabouço que é pior, e a gente está se arrastando em termos econômicos. Em termos econômicos, a gente precisa fazer uma reforma fiscal que precisa abrir coisa de pelo menos 3 trilhões em 10 anos. Nós precisamos andar com essa reforma. A gente, do ponto de vista fiscal, vai ter que encarar uma série de problemas que os pré-candidatos não estão tendo coragem de falar. Vou dar um exemplo. A desindexação, tanto da aposentadoria quanto do BPC, do salário mínimo. Hoje o salário mínimo aumenta, automaticamente aumentam esses demais. E o Brasil, eu acho que é o único país do mundo que faz isso. Por isso que a nossa aposentadoria, mesmo o Brasil não sendo um país tão velho, ela custa tanto. Isso é impopular. Os demais pré-candidatos vão falar em fazer. O Flávio correu e falou, não vou fazer. Então vai fazer o quê? Não vai precisar fazer. Vamos precisar fazer uma nova reforma da Previdência, paramétrica, mexendo nos privilégios. Vai precisar fazer. Os demais estão falando? Porque precisa. A gente vai estar falando agora, por exemplo, em corte de privilégios? Sim, mas e mexer, por exemplo, em renúncias fiscais de quase todos os setores possíveis? Estão falando em fazer? Vai precisar mexer, incluindo a Zona Franca de Manaus. Direita e esquerda vão lá fazer campanha no Amazonas. Eles estão falando que vai precisar mexer na Zona Franca de Manaus, que custa dezenas de bilhões todos os anos por orçamento brasileiro? Ninguém está falando disso. E nós vamos precisar falar, porque senão a gente não faz uma reforma profunda e depois a gente fica todo mundo reclamando, o imposto está alto, tal. Direita reclama muito e esquerda, mas para poder baixar o imposto vai ter que fazer essas reformas. Alguém avisou o eleitor que se quiser cobrar lá o IVA, o IBS, vai precisar, uma alíquota menor, vai precisar fazer um monte de reforma muito profunda. Eu estou falando, e mais do que falar, eu já protocolei com o Kim Kataguiri, ano passado, uma PEC que endereça essa questão. É uma PEC de reforma fiscal com os melhores modelos internacionais para a gente colocar o Brasil numa rota que a dívida brasileira não estoure. Isso é fundamental. Para muitos é impopular. Eu não vai anular a última reforma tributária? O senhor manteria essa reforma? A reforma tributária, ela não funciona, ela está com uma alíquota muito alta, porque foram colocadas muitas exceções nela e muitas burocracias. A beleza do modelo que unificaria, vamos dizer, os impostos estaduais, acabaria com a guerra fiscal, que é um modelo que acontece em quase todos os países, ele foi, como sempre, ao passar pelo Congresso, deturpado pela pressão de vários setores. E aí ela ficou uma reforma manca e ruim. A gente tem que corrigir a reforma. Um modelo que tem esse imposto estadual único, que você não tem as guerras fiscais, é bom. Agora, ele foi deturpado, como quase tudo acontece com o nosso Congresso Nacional. E ele foi deturpado por pressões setoriais das mais diversas. Eu reformaria ela para tirar essas deturpações, para aí sim, a gente ter, vamos dizer, um modelo simples, claro, e eu fazendo uma reforma fiscal, poder baixar as alíquotas. A gente só vai poder baixar as alíquotas, como todo mundo fala, e os estados poderem baixar, de maneira clara, fazendo reforma fiscal. Do jeito que tá, todo mundo que prometer, eu vou chegar lá e vou baixar imposto. Como? A dívida brasileira está estourada. Está estourada. Eu estou fazendo um recado, que é um recado que o Milei já também tinha feito na Argentina. Vai ter que fazer todas essas propostas aqui, ou o bicho vai pegar. Ou o bicho vai pegar. A nossa curva de dívida está estourando. Os mercados internacionais estão vendo isso. E o Haddad, a estratégia dele, através do arcabouço, fala assim, não, vamos segurando a onda, porque a gente vai tacando aumento de arrecadação, e aí, com o aumento de arrecadação a gente vai se virando. Uma hora não vai ter como se virar. E na verdade essa hora está chegando já já. E como não há responsabilidade da parte dos maiores candidatos, estou colocando aqui hoje quem está liderando, o Lula e o Flávio, em tratar do tema, os dois não falam do assunto, eu vou falar, porque alguém precisa falar. Vai precisar reformar todas essas coisas, e já já um dos dois pode querer meter um estelionato eleitoral, que é ir para uma eleição e não falar sobre isso. O eleitor está sabendo que vai precisar fazer todas essas medidas? Eu estou avisando o eleitor, vai precisar. A beleza disso é, se fizer uma reforma dessas,
a curva de juros no Brasil começa a baixar, a expectativa sobre redução de impostos começa a surgir, e aí você começa a ter um Estado minimamente funcional que não é inimigo do empreendedor. Isso mais uma agenda de competitividade, que também deveria ter passado no governo anterior. Esse aqui eu nem conto, porque eles estão falando agora em 6 eles querem diminuir a capacidade produtiva nossa na marra, que é tirar o pouco que resta de indústria do Brasil do circuito internacional das cadeias globais de produção. É o que o PT está querendo fazer. Está se referindo ao fim da escala 6 por 1. É uma picaretagem. O fim da escassez por 1 é uma picaretagem. E até eu tropecei aqui. Eu fico com raiva disso. Porque gente que nunca trabalhou com contratação de ninguém, tá... Não, porque na Inglaterra dá pra fazer 4 por isso. Que Inglaterra? A gente tá concorrendo com o Vietnã. Os caras não têm a menor ideia do que eles estão falando. Estão pegando um projeto que era da Erika Hilton pra ficar fazendo populismo eleitoral. E o que me desespera, cadê a direita? Ela disse que não estudou o assunto. Ela confessou que não Ela estudou tava o no assunto. cabeleireiro, lá com o maquiador dela. É real. Ela não sabe nada do tema, só pegou porque o tema tava popular no Rio de Janeiro, com outro cara do PSOL. Falou, tem um tema aqui pra me aproximar do trabalhador. E aí eles estão fazendo uma chantagem emocional com o trabalhador, sem falar o que vai acontecer. Que vai ser todo mundo vai pra informalidade, ou vão perder o emprego. E quem depende de formalização, vou dar exemplo, indústria. Eu trabalhei um pouco no setor de sistemistas, conheço sistemistas automotivos. Sistemista automotivo faz peças no Brasil para fábricas que estão no Brasil, mas para fábricas que estão no mundo inteiro. Se você perder a competitividade do sistemista, eles perdem os contratos com Espanha, Estados Unidos, China na hora. Sai das cadeias de distribuição. E é o que vai acontecer. E eles estão prevendo o que vai acontecer. Cadê a direita? Hello, eu olho aqui o relógio e ninguém está falando nada. Tá? É o custo eleitoral. É óbvio, mas a gente tem que correr o custo eleitoral. Senão nós viramos cínicos. Apenas cínicos nesse jogo. Isso é um tema que precisa ser discutido. E o PT tá botando no jogo. Então a gente tá indo um caminho muito contrário. O erro central é, o Brasil, toda vez que quer falar de política pública na área de economia, ele quer ficar se comparando com o primeiro mundo. Não, porque na Suécia, não, porque olha lá na Inglaterra. Que Inglaterra? A gente tá tomando pau do Vietnã. Botsuana passou a renda per capita do Brasil. Produtividade. A gente tá tomando pau do México. A Índia tá dando um pau na gente. A Índia, inclusive, ultrapassou a gente em saneamento básico. Tomando pau da Índia em todas as áreas. E a gente quer se comparar com a Inglaterra. Quem cuidaria da economia no seu governo? Definitivamente eu não vou chamar nenhum pistolão do mercado financeiro. Não tem que ser pistolão do mercado financeiro. Até porque o mercado financeiro, vamos lembrar que boa parte dele estava vendendo o Banco Master aí nos últimos 2 anos. Não confio na grande previsibilidade do mercado financeiro. Estaria gente, do ponto de vista, vamos dizer, de uma agenda para o mercado, gente firme? Sim. Estou tendo conversas interessantes, sim. Mas eu quero gente inteligente para entender, o papel da economia com a soberania. 2, o papel da reforma fiscal para abrir espaço de investimento para tudo que a gente precisa fazer no Brasil. E aí eu poder discutir com vocês desfavelização, que para mim é um tema central para a gente tornar o Brasil um país sério. Não só de favelização física, mas de favelização mental. O Brasil que é um país que está se favelizando mentalmente. E o uso da tecnologia de ponta no momento em que o mundo vai entrar todo na inteligência artificial. Então, se eu não trouxer alguém que entenda muito de tecnologia, que entenda muito de IA, de terras raras e de reforma fiscal, e que seja íntegro, eu vou estar enganando a galera. Falar só, vou pegar um pistolão que está aí em uma dessas empresas de mercado financeiro. Não vou fazer. Não vou fazer. Quem vendeu o Banco Master, falou que o título do Banco Master era bom, não põe o pé no meu Ministério da Fazenda, ponto. Porque isso foi meter o estelionato nos clientes. E ficaram, desculpa, não sei se eu tô me exaltando, mas tem que falar. Ficaram lá, não, clientes, só vai ganhar o Tarcísio, apoia o Tarcísio, não foi. Não, agora é o Ratinho, não foi. Fiquem tranquilos, vem o Leite, não foi. Agora era o Zema ou o Caiado. Qual é? Então, cada hora atrás de um candidato, não consegue se decidir? Estão sempre fazendo um trade em cima disso. Eu não vou trabalhar com esses caras, não vou trabalhar em cima de gente que vende previsão, mas não entrega resultado. Mas tem hoje alguém que orienta o plano de governo do senhor para a economia? Eu tenho um time com 200 pessoas que trabalham com o nosso plano no Livro Amarelo e me consulto com gente como, por exemplo, o Tony Volpon, que foi do Banco Central, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço. Gente que trabalha na área de startup, na área de tecnologia. O Tony Volpon é um exemplo perfeito, uma pessoa que integra essa visão de mundo, que envolve, inclusive, criptoativos, que envolve uma necessidade de uma política financeira, de uma política monetária que faça lógica, que faça sentido e que topa negociar e abrir, vamos dizer, espaço para uma visão de Brasil soberano e, ao mesmo tempo, fiscalmente falando, responsável. Você citou desfavelização, né? Eu acho que eu vou um pouco pela segurança pública agora, até porque é um tema que o brasileiro, acho que é um dos mais caros, se não o mais caro hoje para o brasileiro, acho que é economia e segurança pública. Mas falando dessa esfera, com tanta dominação territorial, por exemplo, de facções criminosas, eu já vi você comentar sobre segurança pública, citou até o El Salvador, né, o país. Então, como que o senhor vê isso hoje e como seria esse processo de desfavelização, que é uma coisa antiga, inclusive, né? Bem antiga. Olha, quem dera fosse uma coisa antiga. Fala-se nesse tema, mas é um tabu tão grande falar sobre desfavelizar, porque na prática a gente há muito tempo, especialmente começando no Rio de Janeiro, a gente começou a achar que a favela faz parte da nossa identidade. Não porque tinha um cartola na favela, era um poeta da favela. Você pode ser um poeta e não morar na favela. Acho que essas coisas... Você tem grandes poetas na história humana que não precisavam morar em favela. Você não vai justificar a ausência de saneamento básico, presença de tuberculose em populações humildes e comando naquele bairro por parte de facções com base num poeta ou num samba. Só que nós fizemos isso.
faz parte de um processo histórico muito destrutivo de autossabotagem que nós tivemos. Vou começar pela parte de segurança e eu vou chegar na desfavelização, porque essas coisas estão muito conectadas. Inclusive, no próprio Livro Amarelo 2, a gente junta uns pontos. A favelização, ela acontece no Brasil, ela acelera muito nos anos 60, 70, 80 e 90, que é quando a gente tem um boom demográfico, e é quando, no meio do regime militar, você tem a crise do petróleo, e aí toda aquela formação de capital bruto, ela se interrompe. O Brasil acaba caindo no lance da dívida externa, começa a parar aqueles mega investimentos, e aí a gente começa a sentir como o aumento da nossa infraestrutura diminui e o investimento urbano nas periferias, em casas e prédios, simplesmente não acontece. Então você tem um boom de pessoas nascendo, boom de pessoas migrando para as cidades, incapacidade do Estado em responder isso, e aí você tem a destruição das grandes cidades que passam a ficar altamente favelizadas. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, todas as grandes capitais do Nordeste. E aí você criou aqueles bolsões. Nesses bolsões, o Estado não está presente. Ali e nas cadeias começam a surgir as facções. E aí você tem dois modelos de facção, dois modelos de administrar isso. O Comando Vermelho, que tem um modelo mais clássico, ele tem um modelo que eu chamo de horizontal. Que você olha no horizonte, o mapa, essa aqui, ó, essa área aqui é do Comando Vermelho, essa aqui é do ADA. Você separa o mapa. Comanda o espaço. Eles comandam o espaço. E ali dentro, eles usavam para vender droga, para beneficiar, às vezes, né? Pegar um pacotinho da droga, dobrar, botar os aviãozinhos. Depois eles começaram a colocar serviços. Hoje tem serviço até de internet, tocado pelas facções. E do outro lado, o PCC veio com um modelo diferente. Começa na cadeia, pode ter também, quando interessa a ele, a dominação horizontal, mas ele faz a dominação vertical, que é a dominação das instituições. Invadem Ministério Público, invadem polícia, invadem a política, invadem o judiciário, ONGs, empresas do mercado financeiro, combustíveis. Eles estão gigantescos, têm controle de toda a região. Laboratórios de análises clínicas que atendem várias cidades em São Paulo e funcionam. O problema do PCC é que ele funciona. Ele realmente distribui o combustível dele, a Reag atuava no mercado financeiro, eles funcionam e eles são mais difíceis de pegar porque é um inimigo mais invisível. Pois bem, veja que questões Uma ponderação. O Fábio fez menção a um ponto aí, desculpa, Renan, é a sofisticação com que o PCC atua. Não é uma coisa grotesca. É criminoso, óbvio, ninguém está... Então, na Faria Lima, eles têm doutores. Mas é uma coisa sofisticada, diferentemente do que era, por exemplo, aquelas facções do Rio de Janeiro. Sim. O Comando Desculpa, Vermelho... Fábio, só para complementar. O Comando Vermelho nunca conseguiu ter a sofisticação técnica do PCC. O Comando Vermelho é mais brutal. Tanto que o Comando Vermelho avançou no Nordeste, e eu pude viajar pelo Ceará e pegar. Eles estão tomando o Ceará. Muito por conta da fraqueza do governador. O governador não botou a polícia para resolver, porque não é que eles também contam com grandes tropas. Eles vão indo na ausência do Estado, vão se estabelecendo e tomando os locais. O caso mais bizarro é de uma cidade que chama Santa Quitéria. Tem urânio em Santa Quitéria. E o Comando Vermelho se aliou com o prefeito ganhou a eleição usando o Comando Vermelho, e eles estão presentes ali na cidade. É um caso público, todo mundo sabe, o prefeito inclusive foi afastado por ligação com o Comando Vermelho e pagou prêmios pro Comando Vermelho por ter participado da eleição dele, e a população, houve uma eleição suplementar, a população inclusive elegeu o filho dele, mostrando que o buraco no Brasil é sempre bem mais embaixo do que a gente imagina. Então o Comando Vermelho é mais brutal, ele é mais claro, você consegue entender e ver isso, e o PCC é mais sofisticado e fatura mais. O PCC tem um controle hoje da fronteira do Mato Grosso do Sul, e o PCC tem a rota caipira para trazer essa droga até o Porto de Santos. E lá no Porto de Santos, no redor, na Baixada Santista, eles têm um controle territorial, que é onde eles processam a droga. Tem empresas de containers que eles recebem, conseguem muquear, por exemplo, cocaína junto com outros produtos que têm uma densidade similar, colocam dentro dos navios e aí eles vão exportando para a Europa numa operação que é bilionária. De um lado, nós temos que usar a violência do Estado de maneira muito clara e a alteração nas leis, a aplicação do direito penal do inimigo, para você fazer a tomada daqueles territórios e o Estado se restabelecer. Esses histórias que em grande parte são favelas. Que não só, mas quase assim, nem toda tomada de território por parte do Comando Vermelho era uma favela, mas toda favela está tomada por alguma facção. Isso em praticamente todo o Brasil, salvo raríssimas exceções. E o Estado atua ali, e do outro lado, para enfrentar o PCC, aí a tal da inteligência. Eu sempre desconfio quando o Tabata Amaral, olha, precisa muito de inteligência. Porque você fala inteligência, mas não fala em aumento de pena. Você precisa das duas coisas. A gente precisa de inteligência, a gente precisa de COAF, a gente precisa de Polícia Federal, para desbaratinar o PCC, acabar com o faturamento multibilionário que eles têm no Porto Santos, e aí você vai destruindo a máquina de negócio. E do outro lado, reocupar territorialmente. E aí, se nós fizermos isso com alterações nas leis penais, nas leis de execução penal, com a qualificação de membros de facções como o inimigo, com um direito muito veloz, quando a gente fala, quem quer chamar o cara de inimigo? Todo cara que é membro de uma facção, o sujeito ele não tem mais presunção de inocência, ele tem presunção de culpa. Se você é listado, você é um membro do Comando Vermelho, você tá lá ostentando um fuzil, um policial te pegou, você vai preso na hora. Inafiançável, você não tem progressão de pena, você não tem esses recursos. Isso é tratá-lo como um inimigo do Estado, porque ele se coloca como inimigo do Estado. Feito isso, nós podemos aí sim tratar do tema que para mim é apaixonante, que é como recuperar as nossas cidades. As cidades do Brasil são feias. Todo mundo sabe que morar numa metrópole no Brasil é uma experiência muito ruim. A gente fica com aquela loucura, não, o Rio é lindo. O Rio é lindo numa faixa, o Rio tá todo favelizado. O Rio tá todo destruído. As capitais do Nordeste estão todas favelizadas. São Paulo, o entorno da cidade inteira é favelizado. Aquelas pessoas vivem mal, não tem saneamento básico. E recuperar o espaço urbano, recuperar a paisagem, é recuperar a dignidade institucional do Brasil. E aí a gente pode falar que nós somos sérios. A China não se deixou favelizar. A Singapura era favelizado e desfavelizou. Nós não podemos permitir que a favela seja parte da nossa alma. Que a nossa produção cultural tenha que vir da favela. As meninas na favela, a taxa de gravidez na adolescência é muito maior.
Casamentos destruídos ou mães solteiras sem a presença paterna, muito maior. Índices de desempenho escolar dos alunos em regiões em que há favela são piores. Presença do crime, maior. Tá na hora da gente falar, a favela é uma desgraça. A favela precisa ser transformada em bairro, aquelas pessoas vão ganhar dignidade e aquele modo de se viver precisa ser alterado, pra gente tratar eles como cidadãos. Hoje, a pessoa que mora numa favela, no fundo é como se fosse um estrangeiro no Brasil, vivendo no Comando Vermelho estão, no do TCP estão, no PCC estão. A gente tem que tornar essas pessoas brasileiras. Só que aí, sem me estender, mas que é um assunto pra mim apaixonante. Aí tem que ter espaço fiscal. Estamos falando aí de pelo menos 900 bilhões em investimentos. Só espaço fiscal ou também desobediência civil de quem está no comando? Porque, vamos lá, vou dar 2 exemplos muito rápidos e são reais da realidade brasileira. Às vezes você tinha uma medida do executivo para resolver um problema de uma favela. A favela estava na beira de uma estrada, ou seja, corria-se risco, ou estava na beira de um manancial, que era problemático para quem morava lá e para quem não morava lá. Bom, vinha o Ministério Público e dizia o seguinte, não, ele não pode ser retirado aí. Vou tentar levar algum serviço básico, seja algum saneamento. Não pode, porque essa é uma área de manancial, não deveria ninguém estar morando aí. Não acontecia absolutamente nada. Não, acontecia assim, aumentava-se a favela. Se eu, por exemplo, pego uma pessoa que roubou hoje, que tem um problema, vai cair na tal da audiência de custódia, que esse é o entendimento do Supremo. Você acabou de dizer, poxa, se roubou, ele tem presunção de culpa. Se ele está exibindo... Não, mas é crime menor, enfim, vem uma desculpa. Quem decide soltar é a justiça, mas quem tem quem tem a pessoa presa é a polícia. Se o senhor fosse o presidente do país, se tivesse, por exemplo, um preso na Polícia Federal, obviamente, não na Polícia Estadual, o senhor diria ao Supremo, não vai ficar preso porque não tem nada aqui de presunção de inocência, é presunção de culpa. Aí é desobediência civil. O senhor está disposto a enfrentar o Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judicial porque vai contra um programa que, teoricamente, foi aprovado nas urnas? Sim, nós precisamos fazer isso. Essa aqui é uma resposta essencial, inclusive para um público que é muito... O público do Oeste, esse tema é muito caro para eles. Um dos meus heróis é o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele tinha uma seguinte prática como piloto. Ele se colocava numa posição, durante uma ultrapassagem de um adversário sobre ele, em que o adversário tinha que ou recuar ou bater no carro dele. Ou seja, ele se colocava numa posição de poder. Ele não estava infringindo as regras, ele estava numa posição de poder. Ou os dois se chocam, ou ele recua. Com um Supremo hoje que está fora da caixa, a postura do presidente da República tem que ser essa. Eu vou entrar com... Vou dar um exemplo. Vou fazer o Estatuto da Desfavelização. Regulamentando. Ninguém pode invadir. A pessoa participou de uma invasão de uma área pública ou privada para montar uma favela, ela tem que ser presa, na hora. Porque existem movimentos de moradia que ganham dinheiro fazendo isso. Invasão de mananciais. Eu sou de Interlagos. Aquela região foi destruída. Sim. Destruída pelo Tato. É a tal da Tatolândia. E hoje a região pertence ao PCC. A gente sabe como funciona isso. E sim, o Judiciário, o Ministério Público, ONGs, eles criaram toda uma indústria da leniência. Mas vamos chegar aqui no STF. Passa o Instituto da Desfavelização e muda as leis penais. Vou fazer uma operação. A lei a lei é enviada pelo Executivo, passa na Câmara, passa no Senado, é promulgada. Vou executá-la. Aí vem a Marina Silva com, sei lá, rede de sustentabilidade, entra no STF e vem um despacho. Decisão injusta e ilegal não se cumpre. Não se cumpre. E essa é a posição que eu falo inspirada no Ayrton Senna. Ele vai querer chocar, então eles que venham se chocar conosco. Eu estou no estrito cumprimento da lei, no estrito dever que o presidente da República tem de entregar lei e ordem para o povo brasileiro. Se eles quiserem se chocar, que se choquem. E aí, quem pode mais chora menos. De um bom português, Piotr. Não vou ficar fazendo provocação, não vou fazendo moleque institucional. Agora, o dever do presidente da República... Não está na Constituição o direito à moradia? Essa Constituição maluca que a gente tem, que tem direito a tudo? Não tem direito a nada. O Brasil se favelizou desde a Constituição de 88. Aumentou as pessoas que não têm moradia. Mas não está garantido? Estou lá tentando garantir o sagrado direito constitucional à moradia. Aí vem impedir. Aí você desculpa. Aí eles estão no descumprimento. Quando você fala do modelo do Bukele, o modelo do Bukele tem um enfrentamento institucional, aliás, uma ruptura institucional imensa. E eu nem estou dizendo que sou contrário a isso, muito pelo contrário, os resultados estão ali. Agora, fazer o que se fez lá, hoje, na realidade brasileira, parece algo extremamente distante. Mas o senhor está dizendo que só vai fazer isso. Olha, vamos colocar de uma maneira muito boazinha. Eu espero muito que o STF cumpra apenas seus deveres estritos e constitucionais. Se ele não cumprir, eu também vou cumprir o meu. Eu vou estar no meu que é... Não, sou o presidente da República, essa decisão sua é ilegal e eu vou continuar com a minha política pública. Ou seja, vou dar um exemplo mais claro. Vamos ser vamos dar um... Eu não vou precisar. Isso não é a opinião do Renan, é a opinião do BOP. Eu tenho figuras do BOP que eu converso. O Busnello, o maior sniper do BOP, talvez. Falou, Renan, todas as operações, que mesmo com o GLO, não funcionarão se você não tiver um estado de defesa específico naquela área, porque o traficante se esconde na casa da pessoa e você não tem um mandato. Como é que você vai pegar o traficante? Você vai precisar de um estado de defesa em que aí sim é permitido. Pois bem, passa o estado de defesa circunscrito a determinadas regiões. Santa Quitéria, no Ceará, favela da Rocinha. Todos exemplos anedóticos, mas tá aqui. Passo, mando pro Congresso, o Congresso autoriza. Começo do nosso mandato. Vem a ONG com a Marina Silva. Ah, meu Deus, acabou a democracia. Entra no STF. STF não vai fazer. Eu vou fazer. Eu preciso fazer. Porque é minha função como presidente da República garantir a integridade do território brasileiro. Eu vou estar em descumprimento
da Constituição se eu não fizer isso? Quando você fala em direito penal do inimigo, ao que eu entendo, o seu projeto é o direito penal do inimigo, ou seja, tratar certas pessoas como inimigos do Estado é uma forma de agilizar o combate, vamos dizer assim, à criminalidade e, com isso, recuperar cidades, enfim, aí outros planos viriam a reboque. Agora, nós estamos num Estado em que o STF trata a todo mundo como inimigo. Né? Todos nós, eles exercem o direito penal do inimigo. O problema é que só eles não são inimigos do Estado, todos os demais são. Eles definem. Eles definem, é subjetivo. Por a depender... ofício. Pois é, e aí que o ponto, para que exista um riscar de chão e falar assim, esses são os inimigos do Estado, que a gente não caia nessa subjetividade que o STF criou, não seria necessário resolver antes o problema do Judiciário e do STF, para depois, no Estado constitucional legítimo, nós conseguimos olhar para quem é ou não inimigo? Porque hoje tratar a qualquer pessoa como inimigo vai entrar num balaio de confusão que o STF criou a respeito de inimigos são todos aqueles que vão contra mim. Você vai criar mais inimigos do Estado para além dos que o STF já criou se essa proposta for colocada em vigor sem resolver o STF, você não acha? Marcília, a minha questão é, o Brasil precisa se resolver. E se eu vencer a eleição tratando dos temas como eu estou tratando, especialmente na área de segurança, isso é prioridade zero. Então existe aquele famoso lema, vou ter que trocar o pneu do carro com o carro andando. Nós vamos precisar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso iniciar um mandato, vou começar agora a colocar o STF na caixinha, enquanto isso não resolver o tema que me elegeu. E, inclusive, resolver o tema que me elegeu ajuda a colocar o STF na caixinha. Porque, como eu disse no exemplo anterior que eu dei, o exemplo da Ayrton Senna, STF, é isso. Vocês estão fazendo isso aqui. Eu comecei um governo novo que foi eleito, eu não tenho rabo preso com ninguém. O tema que me elegeu foi esse. Este tema, ele é um tema absolutamente banal do ponto de vista constitucional, defesa de lei e ordem, pressuposto do poder executivo. Vão cumprir. Aí, eles vão querer criar se criarem os problemas dele, nós vamos olhar para eles enquanto estamos resolvendo os outros temas. Porque participar da resolução dos outros temas vai tirar o brasileiro de uma sensação que é muito presente na minha geração, que é a sensação do nada acontece. Nada acontece. Se eu entrar e ficar apenas na briga institucional, sem ir para a resolução material do problema, eu perco moral para participar da briga institucional. Então eu tenho que participar da resolução material. As pessoas, elas não vão conseguir enxergar. Porque mais um governo em que está tendo uma briga entre os poderosos. Eles estão brigando aqui no noticiário, liga lá na Globo News. O presidente do STF afirmou nesta manhã. A pessoa tá vendo, tudo bem, o traficante ainda tá na porta da minha casa. Eu ainda tenho medo de ser assaltado. Então, eu preciso fazer as duas coisas. E, infelizmente, eu não vou poder fazer como o Bukele, como exemplo que o Piotr deu. Porque o Bukele teve a oportunidade de olhar, entender que ele tinha uma força, ele acumulou poder de tal modo que ele podia ir pra cima de uma Suprema Corte corrupta, e aí depois ele fez as grandes operações dele. O caso brasileiro é diferente. Como todo país, as circunstâncias são diferentes, as correlações de poder são diferentes, e nós temos agora uma eleição em que as pessoas estão olhando para essas propostas e estão falando, a viabilidade. Então vamos levar à frente. Vamos deixar eles errarem. Vamos dar a oportunidade do STF errar. Porque aí a pessoa não tá vendo uma briga institucional quase bizantina nos termos. Não, porque a DPF do não sei o que. Não. O presidente quer matar o traficante e o ministro do Supremo não deixou? Aí muda de figura. Aí a gente vai trazer para essa discussão que envolve instituições, povo. E eu vou falar pelas minhas andanças pelo Brasil. As pessoas estão falando de outros problemas. O STF é um tema muito comentado em centros urbanos. Ao redor do Brasil, as pessoas estão falando de outros assuntos. E vamos lembrar, o Lula ganhou a eleição em 2022 falando de outros assuntos para boa parte da população brasileira. Então, a população brasileira estava alheia a isso. Eu trago a população brasileira para esse tema se eu envolver os dois assuntos. A partir do momento que o STF se tornar um aliado direto ou indireto do cometimento de crime por parte desses caras. Então eu acho que a melhor estratégia possível é essa. E é verdadeira, tanto que eu tô falando ao vivo para vocês. Porque eu acho que quando você é absolutamente e brutalmente honesto sobre o que você vai fazer, você já estabelece os parâmetros. Eu tô igual o Ayrton Senna na pista. Vai querer recuar? Recua. Vai querer bater? A gente vai pra colisão. Estou apenas sendo um democrata. Essa postura me lembra a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente no início, mais combativa. E hoje ele está preso. E eu falo isso até porque se citou, né? Talvez se o STF for visto como conivente ao crime, né? Acho que não foi a exata palavra. Já não foi? Já não demonstrou o suficiente? As pessoas não entendem dessa maneira. Quando a gente fala as pessoas, eu vou pegar os eleitores do Bolsonaro, podem entender. Mas o resto do Brasil está preocupado com outras coisas. E quanto mais eu rodo, eu vejo isso. Existe um Brasil, gente, que vota no Lula. Existe um Brasil que vende um voto. Existe um Brasil que vota no Centrão. Essas pessoas falam de outros assuntos. As pessoas estão falando de outros temas. E esse tema não é central para elas. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Se a gente quer colocar as pessoas nessas discussões institucionais, esse problema tem que ser posto na mesa delas. Essa discussão sobre a briga do Bolsonaro, liberdade de expressão, ela é importante para um Brasil que é moderno. Lembra que eu comecei aqui falando do Brasil? É dividido entre um Brasil moderno e um Brasil arcaico, que tem compra de voto. Um Brasil que o Alcolumbre manda lá no Amapá. Esse Brasil que o Alcolumbre manda, ninguém tá ligando. As pessoas querem saber se vai ter show do Wesley Safadão no ano. É isso. E a gente tem que ser bem sincero. As pessoas vendem o voto. As pessoas mais humildes não entendem esse negócio de democracia. Porque elas são enganadas. Elas estão na mão de uma classe política muito parasitária. Então, para elas, o Alexandre de Moraes está acusando... Quê? Quem é Alexandre de Moraes? As pessoas não existem essa discussão.
Eu acho que trazer os temas concretos delas e aí o STF se opor é a melhor maneira de colocar elas no jogo. Sobre o discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele vinha na esteira de um movimento. Foi o impeachment da Dilma Rousseff, foi a Operação Lava Jato. Só que o Bolsonaro nunca tornou tangível para as pessoas o que ele ia fazer. Ele falava muito em termos abstratos. Eu vou acabar com isso aí. Tá bom, o que significa eu vou acabar com isso aí? Quais eram as políticas para ele andar com ou acabar com isso aí? Acho que a gente tem que ser mais tangível, a gente tem que botar na mesa o que a gente pretende Mas fazer. o que é acabar com isso aí? O STF foi lá, enfrentou o senhor e vai torná-lo inelegível, cassou o seu mandato, e aí, o senhor vai fechar o STF? O que é concreto? Eu quero ver da parte do STF, então... Prender ministros? O que eu é? quero ver da parte do STF que eles descumpram a lei, então, e que venham tentar prender o presidente da República, porque eu não vou aceitar isso. E o que o senhor faria, então? Eu vou resistir, como presidente da República tem que resistir, e vou usar todos os meios institucionais que o presidente da República dispõe para impedir que um golpe seja aplicado. Porque eu estarei no estrito cumprimento do meu dever de presidente. Veja, é um presidente recém-constituído. Eu não vou aceitar isso. Eu vou até o fim institucionalmente, usando todas as armas que um presidente institucionalmente dispõe, para impedir que seja aplicado um golpe contra ele. Porque aí estamos falando de um golpe puro e simples. Se eu fosse falar em termos estratégicos sobre o Bolsonaro errou muito no enfrentamento com o STF. Ele convocava manifestações com o tema eu autorizo. Autorizo o quê? Ou seja, ele ia... O Alexandre de Moraes era o Ayrton Senna no jogo. Ele se colocava numa posição, provocava o Bolsonaro ia pro choque. Só que o Bolsonaro recuava. Ao ficar nesse jogo de vai e recua, ele ficou na posição dele ter que atacar o STF. O tempo todo. E aí ele ia pros ataques. Eu não quero fazer o ataque institucional original. Eu quero fazer meu cumprimento do dever de presidente da República. Ele também falava que jogava nas 4 linhas. Mas ele O senhor ultrapassaria as 4 linhas? Quem vai ultrapassar? Eu vou deixar eles ultrapassarem. Se eles ultrapassarem. Se eles ultrapassarem, eu vou cumprir as 4 linhas, que é impedir um golpe. Isso é cumprir as 4 linhas. Aí eles que vão... O que eu tô falando é, eu estou no estrito cumprimento. Eu não vou chegar lá em Brasília, eu vou botar agora as Forças Armadas para derrubar o STF. Não vou fazer isso, muito pelo contrário. Eu preciso institucionalmente resolver o Brasil. O que eu tô falando é, se quem tentarem descumprir a lei brasileira, o presidente não pode aceitar. Quer dizer, o presidente existe na Constituição o Estado de Defesa, é o exemplo que eu dei aqui. Aí o presidente tenta colocar em funcionamento para cumprir um dever obrigatório do poder executivo do Estado brasileiro, que é defender seu próprio território. Aí não vão deixar? Lembra da DPF das favelas? A polícia não podia subir. Monocrática. Decisão monocrática. Isso é bizarro. Isso atinge a população, Lógico. que é a segurança. Exato. E isso é bizarro. Só que a gente começa a internalizar a bizarrice. É aquele problema que a gente falou. Eu quero ter a minha relação institucional com os poderes mais tranquila possível. E por isso que eu venho aqui na maior tranquilidade com vocês e falo, vou administrar o Brasil com um plano que eu estou expondo para todo mundo, em detalhes. E espero contar com a colaboração de todo mundo. Não acho que o STF vai fazer nada disso. Um presidente novo eleito com o STF todo quebrado em crise, a última coisa que ele vai querer é arrumar uma briga dessas. Agora, se arrumar, eu não posso ceder. Senão eu vou meter um estelionato no eleitor. Eu vou chegar pro eleitor, falei um negócio, cheguei lá, não vou fazer. Eu não tô aqui a fim de fazer isso. Eu tô a fim de apenas cumprir o dever de um presidente da República de impor lei e ordem no seu país. Senão você não tem democracia. Não existe... Porque democracia, a gente é uma república antes de ser uma democracia. E república é res público, é a coisa pública, é o interesse público. República pressupõe a força da lei e o estabelecimento de um pacto. A gente não tem pacto, a lei não é respeitada aqui. E as pessoas que deveriam guardar a lei, que são os membros da Suprema Corte, ficam criando interpretações do que é coisa e do que é pública. Não vamos aceitar. Não vamos ser estriônicos, não vamos ser bobalhão, não vamos pedir golpe, não vamos fazer nada, eu só quero cumprir a lei. Agora, se vier me atrapalhar, eu vou democraticamente resistir. Que é o que se faz, volto a colocar, nós não podemos aceitar essa esculhambação. E espero que tanto o Congresso quanto o STF se comportem de maneira republicana. Mais do que democrática, é republicana. Até porque a crise que o Brasil passa é uma crise de republicanismo. De compromisso em fazer a coisa pública pelo bem público, pela nação brasileira. Fica todo mundo jurando a bandeira, mas ninguém sabe o que é o papel que o Estado tem que ter. O papel básico que o Estado tem que ter é garantir a integridade física dos seus cidadãos. O Estado brasileiro não entrega. O Estado brasileiro falha, o Estado brasileiro é um Estado canalha. As pessoas pegam raiva do Brasil e querem se mudar do Brasil, porque o Estado aqui, ele te cobra o imposto, o bandido te assalta e ele vai lá e cuida do bandido, que o papel da justiça é ressocializar. Isso tá tudo maluco. Eu começo a falar aqui, desculpa, começo a me passar, porque começo a ficar vermelho. Dá ódio, é ódio puro que vem. Então, assim, veja, eu fiz faculdade de Direito na USP, eu tive aula com boa parte dos ministros e ex-ministros. Teve aula com o Xandão? Xandão, professor, Lewandowski. Bom professor? Lewandowski, professor carismático, bom professor de teoria geral do Estado. Tive aula com, não foi para o STF, mas com a Janaína Pascoal, trabalhava na parte de penal. Todas essas pessoas ficam falando da beleza do Estado Democrático de Direito, só que ele virou, cada um tem o seu Estado Democrático de Direito, cada um com a sua cor. E a gente não tem algo que nos une e fale, ok, esse Estado Democrático de Direito é o meu Estado Democrático, é o Estado dos brasileiros. Pois bem, destruir o crime organizado é algo que pode repactuar o país, de norte a sul. Hoje, um menino no Nordeste e um menino no Santa Catarina não querem ver seu celular ser roubado. Isso aqui é um tema que a gente unifica um país que está rachado. As pessoas estão se odiando. E aí fica o STF só nessa loucura. Não aguento mais essa loucura. Quem fez o nós contra eles? É do PT. Lula, gestão do João Santana, gestão de marketing. Porque, veja, o PT ganha as eleições de 2020. Esse ódio brasileiro não existia. Eu estou há 53 anos nesse país, desde quando eu nasci. 54, para ser preciso.
Não me lembro desse ódio. Você tinha, sim, divisões, questões socioeconômicas, mas... Piadas o ódio, interregionais. Não seria anterior? Desculpa só entrar nesse mérito, porque você falou, e eu lembrei imediatamente de uma retórica que a esquerda sempre usa, de que foi a Regina Duarte que começou o Nós contra Eles lá atrás, na disputa entre o presidente Lula, eleito, né, e era José Serra, no primeiro mandato. O primeiro candidato foi José 2002. Serra. Eu tenho medo. 2002, na primeira eleição. Mas ela eu tenho falou que tinha medo, né? Eu tenho medo. A divisão, traçada como uma divisão de dois países, a meu ver, começa quando o Lula contrata o João Santana, porque o Lula vence a eleição em 2002, ele ganhou em São Paulo, acho que ele ganhou uma parte dos estados do Sul também. Sim, ele ganhou meio que praticamente tudo, no acho que Brasil ele perdeu, não sei se foi em Alagoas, ele perdeu, foi um pouquinho. Então o Lula ganhou ali no Brasil todo, ele deu uma lavada, inclusive, no segundo turno no Serra. Vem um mensalão e vem o Bolsa Família. São dois fatos que separam o Brasil. Porque o Brasil antipetista fala, pô, isso aqui tá errado, o cara tá comprando o Congresso. E ao mesmo tempo eles estavam comprando o Congresso e parte da população. Com a política Bolsa Família, que querendo ou não, teve impactos que melhoraram a vida das pessoas. Tinha pessoas que passavam fome ou tinham, vamos dizer, do ponto de vista alimentar, uma insegurança gigantesca. Então, eles fizeram aquilo, houve uma bancarização, houve consequências de reformas que foram feitas no governo anterior e as pessoas sentiram que materialmente a vida delas melhorou. Mas quem sentiu mais? Mas acabou com a porta de saída. Óbvio, pelo amor de Deus, não estou aqui fazendo defesa do modelo deles. Estou falando que foi uma política pública, querendo ou não, reduziu o processo de favelização. Porque as pessoas passaram a não precisar migrar tanto para a cidade para poder sobreviver. As pessoas podiam ficar na sua cidade, recebiam o cartãozinho Bolsa Família e se mantiveram ali. O problema é que as cidades não se desenvolveram e agora a gente está com uma outra bomba, que são cidades hoje, cidades do ponto de vista da arrecadação fantasma. Cidades paupérrimas e sem atividade econômica. Mas voltando para a divisão. Quando eu começo a perceber que certas pessoas começaram a gostar mais do Lula do que outras, que foi um eleitor mais humilde, o eleitor do Nordeste, aí vem o Lula, vem aquele Pedro João Santana já focando na eleição de 2006 e fala, racha o Brasil. E aí o Lula começa, você lembra a briga dele com o então PFL, depois vira DEM, do Brasil do loiro de olhos azuis, o Brasil de olho azul lá, que as elites que não gostam de mim, ele começa a fazer este corte. E ele começa a defender um tipo de Brasil contra outro tipo de Brasil. Ali começa essa divisão, que não tá curada até agora, e pra mim tá se agravando. Para mim, cada vez mais está se agravando. Mas não seria pré-candidato, um problema, uma questão global, essa polarização? Ela tem acontecido em vários países do mundo, cada um com a sua característica. O povo brasileiro ele é efusivo e na hora de ir para a rede social, todo mundo perde o filtro, né? Mas isso não estaria acontecendo no mundo inteiro, na escala, ali, naquela rodinha de evolução da civilização? Será que não seria a hora de polarização? A polarização ideológica é uma coisa. A gente está tendo uma polarização que ganha contornos quase étnicos. Eles estão criando a etnia do norte do Brasil versus a etnia do sul do Brasil, com um tipo de ódio que é muito perigoso, que começou a ser construído via ódio ali na década dos anos 2000, vamos colocar ali. Ali começa o ovo da serpente, que interessava a eles esse tipo de divisão. Depois a coisa vai ganhando outros contornos e a gente fala muito da polarização ideológica. Mas veja, o eleitor do Lula no Nordeste clássico não é um extremista de esquerda. Em geral, uma mulher católica, as pesquisas captam isso, mulher católica é relativamente conservadora, que gosta das políticas assistenciais e se sente grata ao Lula. Esse é o eleitor típico dela. O filho dela já não tá muito assim. Ele tá assim, vão roubar meu celular e eu queria ganhar mais uma graninha. Então, há essa mudança. O projeto do Lula no Nordeste desgastou. Mas não é um corte ideológico. A eleitora do Lula no Nordeste, mas ela fala, eu gosto do Lula. Você não gosta do Lula, você é mal. Eu não gosto. Já aqui no Sul-Sudeste, aí sim, a gente tem em São Paulo uma discussão ideológica. Um esquerdista que faz uma faculdade pública, que vai para um veículo de imprensa, a Oeste está aqui numa linha mais à direita, e as pessoas vão se confrontar. Então, a gente tem, vamos dizer, um modelo moderno, a gente pode colocar o contemporâneo de polarização, e um modelo arcaico, em que aquelas pessoas dependem do Estado. Tanto que o eleitor do Lula no Nordeste, para prefeito, ele não vota no PT. Polarização se confunde com a luta de classes aqui no Brasil, é por aí. Eu nem diria isso, porque esse eleitor muito humilde que o Lula pega, ele nem está dentro de uma lógica de luta de classes. Ele está numa lógica de assistencialismo e de manutenção da sua própria vida via agentes do Estado. Por isso que ele vota no Centrão. Veja, esse eleitor do Lula no Nordeste, ele vota para prefeito, um cara do Centrão, para governador, um cara do Centrão. Tem a ver também com essa moda identitarista, enfim, os regionalismos entram nisso. Eu queria embarcar nessa pergunta dele, porque você também citou faculdades, né? Inclusive, a faculdade que você fez está em greve ainda, greve estudantil, não greve trabalhista. O que ele existe. O que você faria ali? Que ele existe. Eles estão parados e eu quero cutucar a questão da cultura, porque talvez essa polarização ideológica venha daí, né? Você tem muitos estudantes, só de você entrar na FEFELET ali da Universidade de São Paulo, não precisa ir muito longe. E ali eles estão propondo até mesmo receber salário mínimo para estudar. Então eu queria que o senhor comentasse... O que você faria com aquelas cadeiras que estão destruindo a passagem de um prédio público ali? Você que inclusive a programação da greve estudantil tem filme, Campeonato de Xadrez e Pebolim. A Tawane foi lá presencialmente ver o que está acontecendo. Vamos voltar à questão da decisão executiva. O que você faria com quem impede a passagem de um prédio público? Eu vivi muito isso aí na época da faculdade. Eu era um fura-greve, né? Eu brigava com professores ali, porque os professores estimulavam muito a ideia da greve dos alunos. Lei e ordem. O governador tem que meter a polícia ali, botar todo mundo para estudar e jubilar o Mas estudante. São Francisco não tem greve, né? Não sei se greve tem ali na cidade universitária. É que Não, já teve. Já Tá teve. exato. Tá, vamos pegar um exemplo prático. Uma vez o governador Mário Covas, uma greve aqui, os professores da PUESP, você lembra, né? Nós estávamos lá. Exato, aqui na história é República,
puseram lá também cadeiras, mesas, para impedir a entrada. O Mário Covas foi lá, no peito aberto, literalmente, e abriu a passagem. Isso. E aluno Você os trataria como inimigo do Estado? Não, aí, assim, por mais que aí eu abro o ovo da serpente nosso, né? Vamos botar. Lógico que você colocou mais como uma provocação, mas não, acho que isso tem que estar bem circunscrito a facções criminosas. Até porque senão, né, entra um governo de esquerda e vai falar que vocês são inimigo, eu sou inimigo. Temos que ser cuidadosos nisso. É só facções. Mas dito isso, lei e ordem. Lei e ordem. Ah, dentro dessa. Novamente, aquela ideia da autonomia universitária, a ideia que ali é uma república própria. Papinho, tem que estabelecer autoridade. Papinho, isso custa muito caro. Um valor enorme do SMS é destinado de maneira obrigatória, por conta da Constituição Estadual, para USP, Unicamp e Unesp. E aí fica os alunos pegando o dinheiro que eles recebem assim. Vou pegar um exemplo, porque esse aluno de esquerda vai falar, a mãe quilombola no Vale do Ribeira, quando vai comprar um leite, o ICMS que pagou ali tá indo sustentar a greve desse moleque. Esse moleque tem que se danar, tem que ser jubilado. E o salário do professor da São Francisco, que não precisa do salário, Lógico. porque tá ali só para obter status. Lógico. Aquilo é um branding para ele vender. Eu quero voltar a um tema que a gente Temos falou. tempo mais uma última pergunta, por favor. A gente falou sobre soberania só no primeiro bloco, então a gente se afastou um pouco do tema. Em última instância, pelo menos na política internacional, soberania é poder bélico, em essência. Sim. O último que falou sobre autonomia nuclear, bomba atômica, foi o Dr. Enéas, já falecido, e virou objeto de escárnio. Sim. Esse assunto ficou esquecido por causa disso. Quem falasse voltaria a ser objeto de escárnio. Mas se o senhor quer ser presidente e de um partido que é soberanista, o senhor vai ter que falar sobre esse assunto. Como é que o senhor vai vender esse assunto para a população e o que a missão tem de política para as Forças Armadas? Bom, o Brasil, eu volto a colocar, diagnóstico, eu já havia comentado, o mundo está em crise, o Brasil tem um dos maiores territórios do mundo. Eu dou esse exemplo sempre que ele choca as pessoas. Em termos de território gigante, população de mais de 120 milhões de habitantes e economia de pelo menos, sei lá, 1 a 2 trilhões de dólares, você vai ter algumas nações que são Rússia, China, Índia, Estados Unidos, vamos botar a União Europeia como bloco e Brasil. Qual desses não tem bomba atômica? Só nós. O Brasil tem recursos hídricos, ele tem recursos minerais de toda sorte, ele tem terra agricultável, sol, sempre contemos o sol, porque o sol permite 2 safras por ano. Só o vento. Então a gente tem muitas fontes de energia, é um país abençoado nesses termos. O Brasil vai ser disputado geopoliticamente no mundo em crise? Sim. A ordem de 45 então o Brasil precisa se armar. Ponto. Isso é um fato dado, o mundo está se armando, a Alemanha começou a se armar, e nós vamos precisar se armar. A gente vai precisar entender isso. Hoje, com um modelo de Forças Armadas em que boa parte do orçamento vai só para pagar aposentadoria, não rola. Por isso que a nossa própria reforma da Previdência, que tem que incluir os militares, e uma reforma do sistema militar brasileiro, tem que contemplar isso. Porque, como em todas as áreas brasileiras, a gente vai precisar de investimento. Nós somos abençoados. Assim, o Brasil faz tudo errado, mas sempre tem uma chance. Com as terras raras, há um elemento que nos entrega uma nova oportunidade. E por quê? Boa parte das tais terras raras, dos componentes ali da tabela periódica, tem propriedades luminescentes, magnéticas ou catalíticas. Na prática, você pode usar boa parte disso para fazer drone, para fazer armas de altíssima precisão, semicondutores. Então, as terras raras, que são muito raras e que vão obrigar os Estados Unidos a ter uma relação especial com a gente, elas abrem uma oportunidade para a gente montar uma cadeia bélica em parceria com transferência de tecnologia aqui. Isso pode significar um alinhamento estratégico a um grupo de nações, pode ser com o tal do Ocidente, e isso pode significar, com transferência de tecnologia, a criação de uma indústria bélica aqui moderna que faça a gente começar a pegar o gap. Eu ainda nem falei da parte da bomba atômica. Só da gente pegar o gap de começar a ter armas de última geração, tô falando de drones, tô falando de equipamentos militares com baterias de alta duração, tem elementos de... Tô tentando decorar uns disprósio aí, que atuam muito nisso e funcionam bem. Aí a gente começa a se recolocar no jogo bélico com tecnologia. Mas isso só vai ser feito com transferência de tecnologia. Temos que reativar boa parte da indústria bélica nossa que foi destruída na região do Vale, no Vale do Paraíba. A Avibras é um exemplo disso, que foi comprada agora pelo bizarro do Joesley Batista. Isso é um ataque à nossa soberania. O Joesley Batista hoje é um agente do governo americano. Ele anda na Casa Branca e ele faz negócios com eles lá, à torta e à direito. Mesmo que ele vai com o Lula pra China vender carne, ele é um agente hoje muito próximo, um doador ali. E nós temos que coordenar forças para que a gente restitua nossa indústria bélica e aí sentar na mesa com aliados internacionais e falar, eu vou precisar ter uma arma nuclear. Eu preciso ter uma arma nuclear, vou fazer uma nuclear e começar a pesquisar arma nuclear. Até porque nós temos urânio. E nós não temos que ter vergonha de falar isso. Senão, a gente tem que falar, não quero ter grandeza, eu quero ser um país engraçado, do futebol, cerveja. E tá beleza. Esse país vai ser dominado politicamente, ele vai ser submisso politicamente. Eu quero, em 30 anos, a gente estar não no jogo da submissão, mas no jogo da dominação. Dominância. Não dominância de invadir país, nada. Mas um país que é respeitado e impõe sua visão de mundo e seu jeito de ser perante as outras nações, como tem que ser. Antes de tudo isso acontecer, de você peitar o Supremo Tribunal Federal, você tem que ser eleito. Sim. Né? Para você ser eleito, o caminho a gente sabe que é árduo, você precisa se tornar mais conhecido. Você precisa se tornar mais conhecido principalmente no Nordeste.
O MBL aproveitou essa onda e usou isso com maestria na sua construção desde o começo, essa onda da internet, dos cortes rápidos, daquele corte Tramontina. Você disse aqui no começo do programa que o Amapá e que a Paraíba são estados inviáveis economicamente, a despeito da Paraíba ser o estado que mais cresce no Nordeste nos últimos 3 anos, e que no Maranhão as pessoas são tratadas como animais. Isso vai virar corte, com certeza, de algum momento. E eu preciso que viralize esse corte no Maranhão. É um instrumento, ou seja, Não isso é um instrumento. É a verdade. Eu tô falando a verdade. As pessoas são tratadas como animais no Maranhão. E quando eu falo isso pros maranhenses, eles estão concordando comigo. E eles precisam Há acordar uma pra isso. recepção por parte Mas deles? óbvio, porque quando você diz isso a eles? porque o político daqui, do Centro-Sul, quando vai pra lá, vai ficar, ele põe lá aquele chapéu de couro, monta um jegue e fala: ô, povo bom, tinguilim, bota aquela, sabe aquele triangulinho, tinguilim, vou tocar o forrozinho, e trata aquela pessoa como um idiota. Aquela pessoa não é um idiota. Aquela pessoa entende que ela vive mal, ela entende que ela vive na mão de políticos que tratam ela mal, e hoje, graças ao celular, ela vê vídeos de outros lugares do Brasil. Ela vê que o mundo não é aquele mundo que ela tem ali. E ela, a pessoa quer despertar para um mundo diferente. E eu tô levando isso para ela. Essa provocação que você fez, apesar de considerá-la uma realidade, é uma ferramenta? É uma ferramenta para conquistar eleitor, para conquistar engajamento? Isso cabe no jogo político? Talvez seja, mas não foi pensada como. Bom, vamos fazer um último intervalo, depois eu tenho a pergunta da audiência. Aliás, o programa está com uma audiência excelente e ganhou vida própria. É o melhor dos momentos para um programa de televisão. Já de volta com o bloco final aqui do programa, Renan, ou pré-candidato Renan, né? Porque não posso chamar de candidato por causa dessa loucura da legislação eleitoral. Nós temos agora a pergunta do espectador, mas depois eu também tenho um tempo para suas considerações finais. Se quiser voltar nesse tema em relação aos estados que você citou, fique à vontade. Mas vamos lá. Temos a pergunta do José Rodrigues Júnior. Quantos deputados e senadores o Partido Missão pretende eleger para fazer tudo o que você, Renan, está propondo? É a pergunta do Zé Rodrigues. Zé Rodrigues, vai depender do meu desempenho como presidente. Se eu consigo vencer uma eleição para presidente, eu vou fazer uma bancada formidável. E mais do que isso, a gente tem que pensar nos efeitos em cadeia. Eu vou influenciar a votação dos outros partidos. Provavelmente, se eu cresço nas pesquisas, eu vou de 5 para 10, 10 para 15, 15 para 20, porque eu fui com 35% pro segundo turno. Isso significa que boa parte dos eleitores que votam nos candidatos do PL, do União, do Novo, vão estar votando na minha agenda. E aí eu vou fazer bancada no meu partido e eu vou fazer uma bancada influenciada nos outros partidos desse campo mais à direita, vamos colocar assim, ou do centro também. Isso aconteceria. E no meu partido eu não saberia avaliar. Tem essas coisas assim, parece muito inteligente avaliar. Não, 28, tem um plano de 28 aqui, mas tanto, não tem condição. Seria bem loucura eu falar qualquer coisa nisso. E isso se consegue fazer, e eu vi os profissionais da política que fazem, que são aqueles políticos que trabalham com, vamos dizer, o voto de base. É um voto que custa muito dinheiro, que você sabe, eu tenho tantos votos nesse bairro, aí isso aqui faz um deputado, esse outro deputado vem com mais 180 mil votos. Eles calculam. Nos municípios. Nós não temos condição de fazer isso. Primeiro que a gente não acredita nesse tipo de política. Segundo que essa política precisa de emenda, hoje de orçamento secreto, de prefeitos cooptados. Não tenho nem quero. E eu acho que não preciso. Então, entregar qualquer coisa seria uma leviandade. Aí seria eu parecer um sabichão aqui, eu não sou um sabichão. Sou apenas um curioso cheio de ideias. Renan, você tem agora, por favor, 1 minuto para suas considerações finais. Primeiro, agradecer demais pela oportunidade. Assim, uma honra estar aqui com vocês. Assim, talvez foi a sabatina mais, assim, criteriosa. Me pegaram e me trataram com uma maneira muito, assim, responsável e respeitosa. Eu estou muito, muito agradecido com vocês. E o que eu aviso para o eleitor, assim, enfrentar os problemas brasileiros, ele demanda coragem de um lado, criatividade de outro e inteligência do outro. A gente precisa coordenar essas coisas. Ser apenas corajoso, falar verdades, não leva a nada. A palavra tem que vir junto com a ação. Até porque, como disse o Marcília, às vezes vão calar a tua palavra, mas vai ter que responder com a ação. E nós precisamos atuar com ação, com a inteligência e com a força e com o sonho de um Brasil melhor. Eu falo sempre, o futuro é glorioso. O Brasil tem tudo para ser uma das 5 maiores nações do mundo, como eu estava falando. E para ser isso, precisamos imaginar um Brasil sem favela, imaginar um Brasil forte, um Brasil em que o STF respeita as demais instituições, que a gente investe em infraestrutura, que uma criança vai para a escola sem ter um traficante aliciando ela. Dá para fazer tudo isso. Nada que outros países mais pobres que o Brasil já não fizeram. Basta a gente querer. Obrigado por tudo. Renan Santos, muito obrigado por atender nosso convite mais uma vez. Obrigado pela gentileza. Boa noite. Hein? Obrigado. Meus caros amigos, presteis atenção a este anúncio de suma importância. Para que a boa prosa se espalhe e o mérito seja reconhecido, agraciai-nos com um like. É o vosso selo de aprovação. E para que não percais os próximos episódios desta saga, inscreveis-vos neste canal e ativai o sininho, para que nenhuma novidade vos escape. E por obséquio, compartilhe este canal aos seus pares.